Bom, eu já vou chegar de cara falando como foi que eu conheci. É, Na época que eu era uma ingênua criança, eu recebi meu primeiro videogame, que foi o Nintendo 64. Nesse videogame, ele não era novo, ele era usado já na época. Meu pai não tinha condições de comprar um videogame novo, então ele conseguiu um usado para falar que, bom, uma criança merecia já alguma coisa além de brinquedos e bicicleta e carrinhos, sabe? Então ele comprou um videogame pra gente. Ele conseguiu lá de um amigo dele e ele pagou lá, nem sei o preço que ele pagou. Na época eu era criança, não fazia ideia do que ele fez. Pra mim era um videogame, não importa se era novo ou usado, era um videogame. Era o máximo que eu podia ganhar na vida. Então eu, na verdade não era só eu, que meu irmão também, aliás, eu tenho um irmão mais velho que compartilhou as mesmas experiências que eu, porém eu fui mais a fundo. Ele não era tão ligado assim quanto eu. Então ele era mais do lado, tipo, ele gostava de ver eu jogar e tal. Ele gostava de jogar também, só que ele não tinha tanta paciência como eu. Então eu acabei que aceitando. Meu pai, tipo, ele comprou a parada pra gente, eu aceitei, nós aceitamos, né? E os jogos que vinham com o videogame junto, assim, tipo, ele veio com umas fitas, foi o Star Wars, que é o Shadow of the Empire, o Resident Evil 2. Teve um lá de luta que é muito parecido com os jogos do Tekken da época, né, de 2001, sei lá, por aí. Eu não me lembro direito, mas era um jogo de luta lá. Mas que veio basicamente esses três jogos. E mano, eu zerava direto esses três jogos. Porque, tipo, era o que tinha na época, né? Então, eu só ficava jogando eles e eles. E, cara, na época, ficava só no quarto do meu pai o videogame. Então, eu insistia pra jogar lá direto. Direto, eu passava manhãs, dias, tardes, noites só jogando aqueles jogos. E, sabe, irritando eles, porque era a coisa mais legal que eu gostava de fazer. Eu gostava de ver como que era cada passo daqueles jogos. Beleza, olha só, eu conheci Resident Evil 2 através do meu pai, que ele tinha, né, o Nintendo 64. E no Nintendo 64 veio a fita do Resident Evil 2 e foi assim que eu conheci. E foi irado porque quando eu iniciava a fita, assim, tipo, vinha aquela abertura translúcida que era simplesmente lindo. Eu adorava aquilo. Velho, dava um certo medo, né? Porque era uma coisa que uma criança da minha idade, o que eu devia ter uns 4 anos, 5 anos, jogando um jogo de terror que era mais 18 na época. Então, velho, era muito medonho. Então, nas noites eu sim sentia muito medo de dormir. Eu passava noites e noites acordados. E na época que eu ficava com muito sono, eu adormecia e tinha pesadelos horríveis com Resident Evil 2. Já está claro também que o Resident Evil 2 foi o meu primeiro jogo da saga Resident, né? Aí veio os outros, enfim. Eu sou muito grato ao meu pai por causa disso. Porque ele conseguiu despertar a vontade de eu conhecer mais os jogos de Survivor Horror, né? Que tava crescendo muito naquela época. Que já eu, com 5 anos de idade, já existia Silent Hill, que era já pra plataforma de PlayStation 1. Aí já tava migrando pro PlayStation 2 e assim foi, entendeu? Mas na época, pra mim, só existia o Nintendo 64. Pra mim, o Nintendo 64 vai marcar minha vida porque ele foi a minha infância. Aí depois veio o PlayStation 1, que fez parte da minha infância também, mas isso é mais pra frente. Então bom, eu fiquei muito feliz com o Resident. Eu ganhei praticamente de presente o melhor presente de todos. Foi o melhor presente de todos que eu ganhei na vida. Porque eu vi assim, tipo, era irado você ver
o personagem se movimentando na época era lindo ver aquilo. Você poderia trocar a cor do sangue que saía dos seus inimigos, cara. Você poderia deixar ele verde, poderia deixar ele azul. E o comum, que era vermelho, né? Você poderia, tipo, se você tivesse uma shotgun, atirasse nos seus inimigos em determinado local, você poderia arrancar parte do corpo dele. Era muito, muito macabro. E, além do mais, tinha também o fator inimigos, né? Que eram zumbis. Sempre vai ficar marcado na minha vida como os melhores e os mais temíveis inimigos do mundo são os zumbis, pra mim. E eu amo zumbis, eu sou fanático por zumbis. E aconteceu de que os zumbis também marcaram minha vida, minha infância. Foi a melhor coisa que eu já pude ver durante a minha vida inteira, foi conhecer isso tudo. Bom, o que me motivou a jogar o Resident Evil 2 foi basicamente, né, o que eu já disse, que tinha poucas escolhas de jogos. Tinha o Star Wars, aquele de luta, e o Resident. Então, eu jogava um 3, porém o que eu mais, né, ficava mais tempo jogando, pra mim ainda continua sendo o favorito dos jogos. E aí mais pra frente, alguns anos mais à frente, meu pai comprou um computador. Ele instalou um CD do Resident Evil 3. Então, já, cara, eu falava assim, nossa, já não bastava eu ter o Resident Evil 2, agora tem o Resident Evil 3, caraca. Aí quando meu pai comprou o computador, ele deixou o Nintendo 64 pra vir do quarto dele pro meu quarto. Ou seja, o computador ficava no quarto dele e o Nintendo vinha pro meu quarto. Então, nas noites e madrugadas eu ligava o computador, eu ligava o videogame, ligava a televisão, deixava bem baixinho assim, o standby, não fazia nem aquele som de estática. O som de estática fazia, mas ficava muito baixinho mesmo. E como eu dormia num beliche, ficava eu na parte de cima, meu irmão na parte de baixo, às vezes ele acordado, às vezes não. Mas eu ficava direto jogando. E o Resident Evil 2, cara, eu zerava ele praticamente toda noite. Era muito legal. Eu ficava horas e horas na mesma parte porque era bonito ver aquele cenário, aquela trilha sonora que te dá arrepio, sabe? Aqueles sons, aquelas vozes, tudo aquilo é nostálgico, cara. Então, vale a pena. Nossa, eu gastei, eu não gastei, né? Eu ganhei horas com aquele jogo, porque foi maravilhoso. E isso também fez com que eu sonhasse muito mais à noite, porque eu tava vulnerável a ficar jogando jogos a hora que eu quisesse, né? No período da noite, madrugada, que chegava momentos que eu virava a noite jogando. E às 6h30, 7h30 eu já desligava pra, sei lá, entre aspas, fingir que eu tava dormindo, pra que quando minha mãe chegasse aqui, né, na porta e falasse, acorda, eu, né, basicamente acordava. Bom, em questão do Resident Evil 3, meu pai instalou Resident Evil 3 e eu com Resident Evil 2 aqui no meu quarto. Aí eu jogava um pouco aqui e um pouco lá. E o que me marcou também no Resident Evil 3, não tanto como o 2, foi aqueles sons, aquela abertura, a Jill falando September 28, cara, é muito, muito bom ver aquela abertura do Resident Evil 3, aquele som, aquele Nemesis, tudo aquilo me dava medo, mas era maravilhoso aquele medo. O medo de dormir à noite só aumentava, não diminuía, só aumentava, porque eu era masoquista, porque eu adorava fazer aquilo. Eu sabia que ia sonhar às noites, mas eu tive que pagar um preço. Se eu gosto de uma coisa, eu tive que pagar o preço por isso. Mas foi bom demais, cara. O Resident Evil 3 também foi bom pra caramba. Na época eu não zerei o Resident Evil 3. O Resident Evil 3 eu só zerei alguns anos depois. Como eu não entendi inglês na época, então eu ficava circulando. Eu achava que era no caminho, como na verdade era outro. E chegava a parte que você ia pra mansão do Resident Evil 2, né? Que fazia ligação do Resident Evil 2 com o 3. Você lá com a Jill indo pra mansão, eu achava que a mansão era o lugar onde a gente tinha que ir.
e tinha que finalizar por ali mesmo, sabe? Então eu nunca vinha pra parte de baixo, assim, pra avançar no jogo. Eu achava que era lá. Era lá o objetivo. É lá, a um canto daquele lugar, eu tenho que prosseguir. E eu sempre ficava por lá, sempre voltava, sempre ia, sempre voltava, sempre fazia o mesmo percurso. Eu nunca descia por lá. Basicamente era isso, eu nunca avancei a partir dali. Chegou um momento que eu mesmo, criança, acho que chegando perto da época que eu consegui zerar pela primeira vez no R3, eu cheguei no trem. Quando eu cheguei no trem eu falei, caraca, velho, nossa, é muito, muito incrível chegar ali, tipo, deve ser o final, né, do jogo e tal. Saber que estamos no trem, acho que o trem deve ser a reta final, que também fez uma ligação com o Resident 2, que eu ficava fazendo, cara, uma coisa tem ligação com a outra. O trem do Resident Evil 2 deve ser esse mesmo trem do Resident Evil 3, e eu falava, mano, mas está diferente uma parte aqui, não é a mesma coisa. Ele tá menor, alguma coisa assim. Então eu ficava nessa. Aí mais pra frente, aí eu passei um tempo na casa da minha tia. Eu conheci também uma parte que o meu primo tava jogando também, né? Ele tava já com Resident Evil 3 instalado no videogame dele. E ele falava que aquilo era o melhor Resident Evil. Eu concordando com ele, todo empolgado, sabe? E eu, tipo, vendo ele jogar, às vezes jogando também, era muito incrível, era legal demais. Aí mais à frente, uns anos mais à frente, eu conheci. Deixa eu ver. Eu sabia que existia um Resident Evil 1. Disso é fato, eu sabia que existia o Resident Evil 1, porém eu nunca encontrava ele. Porque na época ainda, eu não sei que ano que era ao certo, mas eu ainda era uma criança. Eu sentia vontade de jogar o Resident Evil 1 e nunca encontrava ali na minha cidade para vender. Então eu conheci o Resident Evil 4, que foi instalado no computador do meu pai, porque eu já vou ser sincero pra vocês, nunca tive um PS2, então eu acho que pra uma criança não ter um PS2 foi complicado, porque os melhores jogos estavam sendo desenvolvidos para essa plataforma, e eu ficava só, tipo, naqueles jogos que poderiam ser instalados em computador e no PlayStation 1. E já nessa época também que eu conheci o Resident Evil 4, meu pai, eu não sei o que ele fez com o Nintendo 64, que ele não ficou mais com a gente. Eu não me lembro mesmo o que ele fez, mas eu fiquei muito chateado. Eu não, sei lá, eu fico muito magoado. Até hoje em dia eu fico pensando o que ele fez com aquele videogame, porque, velho. Então, eu conheci o Resident Evil 4, eu achava maneiro e tal. Aí eu jogava e tal, aí vinha mais e mais momentos de tensão, de nostalgia e afins. Aí, meses depois de eu conhecer o R4, eu fui encontrar o primeiro Resident Evil já feito. Eu não tinha dinheiro, então quem tinha dinheiro era minha mãe. Minha mãe tava perto de mim, eu falava, mãe, pelo amor de Deus, você vai ter que comprar esse jogo. E não foi que ela comprou mesmo. Aí ela acabou comprando e eu, nossa, eu vazando lágrimas de sangue dos meus olhos, falando, eu tenho que jogar esse jogo logo, sabe? E chegando em casa, a primeira coisa que eu fiz, eu tirei o boné, sei lá, eu foi numa época de sol pra caramba. Tirei a camisa, fui direto lá no quarto do meu pai com o PS1, liguei, eu coloquei o videogame lá, tipo, na bancada. Coloquei o jogo, liguei. Aí tava meu irmão perto de mim. E a gente fala, cara, é o primeiro jogo do Resident, mano. Vamos ver como que isso aqui era. A gente via aquilo, a gente viu aquela abertura de pessoas reais. A gente falava, velho, tipo, a gente arregalava o olho e falava, mano, eu não acredito. E, tipo, vinha aquelas frases nostálgicas da Jill falando, do Chris. Mano, era muito, muito bom. Aí, nossa, era maravilhoso. Porém, ele não impactou tanto como o 2, mas o Resident Evil 1 também foi um marco pro final da minha infância e o iniciozinho da minha adolescência, assim, sabe? E foi aí que eu não parei mais. E quando meu pai conseguiu acesso à internet com o nosso computador aqui, aí eu fui buscar em sites específicos o que era
a história de Resident Evil por trás daqueles 3 jogos, tirando o 4, que eu zerei várias vezes. Tipo, eu procurava em fóruns, eu procurava em blogs, tudo relacionado ao jogo. Eu baixava imagens pra colocar no computador do meu pai. Era bizarro da minha parte, mas ele não ligava tanto assim. Mas ele não gostava que eu ficava tanto tempo mexendo assim, porque ele achava que isso ia viciar. Tanto é que ele já achava que eu tava viciado nos videogames, mas para ele não era tanto assim, porque como eu já tava migrando de uma plataforma de videogame para o computador, já tava preocupando ele assim de certa forma, né? Eu buscava na internet várias coisas. Eu tenho a agradecer a Capcom, né? Aí eu falava pra minha mãe assim: mãe, quando eu crescer eu vou trabalhar na Capcom. Eu vou ser o dono da Capcom, eu falava pra ela. E ela ria, né? Ela achava bonito o meu sonho. Ela sempre comentava com as pessoas: nossa, meu filho tem um sonho tão grande. Aí ela falava assim pra mim: fala, filho, pra fulana, né? Qual é o seu sonho? Aí eu falava: chegar a crescer um dia e trabalhar na Capcom. Quero ser o dono da Capcom. E eu falava isso porque eu tinha uma paixão tão grande pelos jogos da Capcom. Era muito grande. Vocês podem notar nessa minha experiência que eu tive com os jogos que a Capcom marcou a minha vida, tanto que eu sou muito grato. Eu queria conhecer pessoalmente os criadores do Resident Evil só pra, sei lá, falar o quanto eles foram, quantos jogos foram especiais pra mim. Foram os melhores jogos que marcaram a minha vida. Foram os melhores, sem dúvida. Marcaram a minha vida e ainda continua marcando, me surpreendendo a cada jogo novo, sabe? Eu sei que teve umas recaídas durante esse tempo todo assim, mas isso fica a opinião para outro vídeo, né? Eu posso até comentar em outro vídeo o que eu acho dessa paranoia toda que eles estão fazendo com a saga Resident. E vocês podem comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa experiência. Se vocês têm uma experiência parecida, vocês podem também divulgar para seus amigos que tem uma experiência parecida com a minha, similar, ou que nunca conheceu o Resident Evil a partir desses 3 primeiros. Vocês divulgam para eles, só para que eles saibam de como que foi maravilhoso conhecer através de um videogame que nem era oficial pro Resident Evil, que foi o 64. E foi maravilhoso. Eu agradeço de coração que vocês já tenham assistido até aqui. Não se esqueçam de deixar seu like também. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve, beleza? Grande abraço e falou! Where's Barry?